falando sobre a ciência no combate ao Covid-19. Conosco aqui está o doutor Roberto Germano, que é coordenador do Subcomitê de Políticas Públicas e Fomento à Pesquisa do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, ou seja, presidente da FAPESC Paraíba. E também conosco aqui é o doutor Daniel Beltrame, que é secretário executivo de Saúde do Estado. Eu sei que vocês têm um olhar de pesquisa, isso é do pesquisador, e isso atende à ciência, e eu tenho essa curiosidade também. Já existe assim um perfil traçado a partir das pessoas que são afetadas pela pandemia, que contraíram o vírus, que morreram pelo vírus? É possível traçar um perfil dessas pessoas ou da sua localização, né, do entorno dela, né, por que chegou àquele lugar? Seria interessante, Daniel, fazer, inclusive até porque a própria Secretaria da Saúde teve um levantamento feito aqui na Paraíba, através de um projeto que foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, tentando mostrar este perfil do público que tinha contraído a doença. Eu acho que seria muito importante, Daniel, detalhar esses aspectos que foram visualizados nesse projeto. Olha, Eri, professor Roberto, primeiro aqui reconhecer o papel fundamental da FAPESC nesse empreendimento que o professor Roberto Germano acabou de apontar. A FAPESC, como órgão de fomento, viabilizou a única pesquisa, o único inquérito de soroprevalência para a Covid-19 feito em uma unidade federada brasileira. O similar em uma cidade, na cidade de São Paulo, nenhuma outra unidade federada até o presente momento concluiu um empreendimento como esse. Isso é mais um legado que a Paraíba, a pequena e pobre Paraíba, deixa para o Brasil no combate à pandemia. Estamos tomando decisão com base em informações. E aqui eu vou trazer uma combinação do que nós pudemos perceber no inquérito e o que nós temos visto no Brasil nesse trágico mês de março de 2021. Primeiro, que o Brasil é o primeiro grande país continental que mostra quais os efeitos da pandemia no hemisfério sul do planeta. Muito diferente do que foi visto no hemisfério norte, Ásia, Europa e América do Norte, a pandemia se mostrou muito pouco democrática. A pandemia, sim, ceifou mais vidas e afetou mais pessoas de maneira capital, no seu bem-estar e na capacidade de continuarem vivas, entre os mais pobres. E aí a desigualdade social deixou as suas marcas, as suas chagas, né? Isso se deu tanto na periferia das grandes cidades do Brasil, e não é diferente na Paraíba, mas também no Brasil profundo, nas zonas rurais empobrecidas, né? E é óbvio que essa dicotomia de ordem social alcançou também, de maneira muito mais importante, pretos e pardos. E quando nós olhamos uma questão de distribuição por sexo, as mulheres foram mais infectadas, quando nós analisamos aqui a Paraíba, mas os homens foram aqueles que mais adoeceram gravemente. Quando nós analisamos as faixas etárias, foi a juventude, as crianças e adolescentes entre 0 e 11 anos, que tiveram a maior chance de ser infectadas pelo vírus. Não mais que 10% da população paraibana teve contato com a Covid até aqui, e isso que o inquérito nos demonstrou. Mas 16% entre as crianças e adolescentes de 0 a 11 anos, o que mostra e confirma a nossa tese de como pais e mães acabaram não se protegendo e levando o vírus para casa. E, infelizmente, ao fazer isso, levaram o vírus para os idosos também. No Brasil e na Paraíba, 13 vezes mais chance de morrer em contato com o vírus se você tiver 60 anos ou mais. Isso é que fez também a Paraíba, corajosamente, deixar um outro legado de colaboração para a pandemia, que foi decidir, primeiro e prioritariamente, que nós vacinaríamos os idosos, uma vez concluído o grupo de profissionais de saúde, que estivessem trabalhando na linha de frente. Isso faz com que, Eri e professor Roberto, diferente da média nacional, que é 66%, na Paraíba, 88% dos idosos com mais de 70 anos foram vacinados. Isso já pode nos entregar um resultado parcial, que é as nossas internações de pessoas com 80 anos ou mais na Paraíba já reduziram em 20%. Isso é em função de uma decisão estratégica do governo do Estado,
de garantir que quem tivesse, de fato, mais risco matemático e humano de perder a sua vida pudesse ser alcançado. Esse inquérito nos demonstrou uma outra coisa também, que entre as pessoas agora recentemente adoecidas, a Covid vai desconstruindo no Brasil o conceito de grupo de risco. A Covid rejuvenesceu, ela está alcançando pessoas mais jovens, está alcançando pessoas que não têm outras doenças. Sabe por quê, professor Germano, Eri? Por uma questão simples. Quando eu abandono o uso de máscaras, a quantidade de vírus que pode me alcançar, não só para me adoecer, mas para eu fazer quadros moderados e graves, é muito grande. Além disso, a gente não viu no hemisfério norte uma tragédia que nós estamos vendo ali no país, que é quando a Covid alcança as gestantes, as mulheres que estão grávidas. Isso não surgiu no hemisfério norte, o Brasil tem uma triste colaboração dentro dessa estatística. Na Paraíba, no ano de 2020, 18% das mortes maternas foram em função da Covid. Neste ano de 2021, já é 50% das vidas perdidas entre as gestantes. Esse número não é diferente no Brasil. É uma tragédia humanitária mesmo, que dá proporção, cor e envergadura ao desafio que nós estamos vivendo. São mais de 66.826 vidas perdidas no Brasil no mês de março. Mais de 1.200 vidas perdidas ao dia, em média, nesse mês, sendo que são 3.600 óbitos ao dia, ao todo no Brasil, por todas as causas, das 1.400.000 vidas perdidas ao ano, em média, no Brasil. Né? Então, veja que 1.200 de 3.600 é um peso muito grande. É um excesso de mortalidade da ordem de 20% pela Covid-19. Isso tem que nos permitir compreender que é, de fato, uma decisão muito inteligente usar máscaras e não se aglomerar. É tempo de viver apenas com quem mora com você em casa ou com quem você trabalha com segurança. Muito importante. Pode falar, doutor Germano. Eu queria só chamar a atenção, eu acho que essa abordagem do doutor Daniel nos permite, de fato, ser um pouco ufanista na Paraíba. E isso é um fato, porque foi o único estado a fazer isso, inclusive visualizando até um possível retorno às aulas. E a Secretaria de Saúde brilhantemente abraçou esta causa, mostrando para o país a responsabilidade que os nossos dirigentes, os nossos governantes têm com a vida da população, com a vida do povo. E isso não foi apenas essa iniciativa, porque tão logo iniciou a declaração da pandemia, nós fomos, inclusive, a primeira fundação de apoio à pesquisa a lançar um edital e contratar esses projetos entre as fundações, as 26 fundações que nós temos no Brasil. Ao ponto de que, quando o Beltrame fala sobre o silício, o Vale do Silício paraibano, é porque realmente os resultados são extremamente alvissareiros. Nós temos agora já 2 respiradores patenteados, nós temos também filtros que foram desenvolvidos pela Universidade Federal da Paraíba, que já estão em negociação, por exemplo, com a indústria para utilização em ar-condicionado, inclusive em tecidos para máscaras, inclusive as plataformas que foram desenvolvidas ao longo deste ano. E olha ali, a gente sabe que o processo científico é um processo muito longo, porque precisa de premissas, precisa de hipóteses, mas assim mesmo, praticamente em 8 meses, nós já tivemos resultados fabulosos, inclusive impactando na produção científica com trabalhos de alto impacto produzidos pela Universidade Federal da Paraíba, bem como pela Universidade Federal de Campina Grande, e isso nos deixa, sem dúvida nenhuma, bastante satisfeitos e ufanistas por estarmos abraçando essa causa com toda essa responsabilidade que o povo da Paraíba merece. Doutor Germano, para o senhor, o grande legado da ciência nesse momento vai ser mesmo a vacina? Sem dúvida, além de outros, são muitos, né? A vacina é apenas uma das intervenções, eu acho que Beltrame pode falar melhor disso, né? Mas a ciência vem avançando
em outros elementos para a questão de tratamento. E, na verdade, a gente chega com uma vacina antes praticamente de um ano, uma coisa que, historicamente, nós nunca tivemos na história da civilização, uma vacina que chega para a população tão rapidamente. Então, de fato, eu creio que esse momento de pandemia, ele mostrou também, sem dúvida nenhuma, um grande avanço na área da popularização da ciência. Isso é de extrema importância, porque a gente passou a discutir ciência em grupos de WhatsApp, todo mundo realmente sedento para que a ciência dê uma resposta para a sociedade, e essa resposta chegou com a quantidade de vacinas que nós temos. Mas mostra, Eri, claramente que os países que mais investiram em ciência e tecnologia estão dando respostas mais rapidamente e apresentando produtos para a população. É uma pena que, neste momento, a gente esteja discutindo quebra ou redução de recursos para esta iniciativa de pesquisa, tanto do CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no momento onde mais a sociedade está clamando para que a ciência dê resultados na solução desses problemas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, talvez seja um legado deixado também para a sociedade, o quanto a nossa organização é capaz, inclusive, de derrubar um veto governamental para garantir recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque houve um veto onde esses recursos estavam ficando presos do ponto de vista orçamentário, e a sociedade organizada fez com que esse veto fosse derrubado no Congresso Nacional. Isso mostra claramente que a sociedade soube se organizar, e ela, sem dúvida nenhuma, hoje está bem mais atenta, por exemplo, à necessidade que a comunidade científica tem para dar esses resultados para a sociedade. Muito bom. Doutor Beltrame, na última participação do senhor, o senhor falou uma coisa que me animou bastante, que é com relação aos idosos, que, em virtude da vacinação, houve-se uma redução na internação dessa faixa etária. Eu pergunto ao senhor, daqui para frente, com a aplicação dessa vacina de uma forma mais avançada, a tendência de que não exista tantas restrições mais duras, daqui para frente vai se flexibilizar mais essa questão? Como é que vai ser daqui para frente com a aplicação da vacina? E mais esses cuidados? Olha, Eri, a gente precisa ser muito realista quando a gente fala de uma coisa que se chama ciclo pandêmico, né? Uma pandemia tem um problema, porque ela não é um desafio loco-regional, ela é um desafio global. Então, por exemplo, esse momento que o Brasil atravessa, o Brasil é o olho do furacão, é o epicentro do terremoto da Covid nesse momento, né? E por isso que o Brasil tem chamado tanto a atenção das autoridades internacionais, porque quem mantém a chama acesa da pandemia no mundo, nesse momento, em escala continental, é o Brasil, né? Por isso que talvez nós precisássemos mesmo, como o professor Roberto Germano trouxe, de uma agenda estratégica não só nacional, mas global, para endereçar soluções para esse caso. O aporte das doses do consórcio COVAX Facility da OMS para ajudar a mitigar a transmissibilidade, porque a transmissibilidade do vírus, ela não afeta apenas as pessoas, seu bem-estar, sua vida, ela vai gerando outros problemas, que é a geração de outras linhagens do vírus, que vai sendo selecionada, ou vão sendo selecionadas, para ficar especialista em gente e causar ainda mais transtorno e problema social, né? Então, nesse sentido, as vacinas são importantes, são a nossa saída, o pavimento da nossa estrada para dias melhores, mas a gente precisa que elas venham e estejam disponíveis, certamente em melhor escala. Mas eu falava do ciclo pandêmico o seguinte: pensar em um ciclo pandêmico para a Covid menor do que 5 anos, contando 2020, eu acho uma medida extremamente otimista em excesso, né? Os ciclos pandêmicos, normalmente, eles têm 4 ou 5 semestres mais difíceis e 4 ou 5 semestres de acomodação. 4 ou 5 semestres mais difíceis de impacto, acomodação, aprendizado,
e depois uma melhora, uma estabilidade para melhoria em 4 ou 5 semestres. Então, é um período de 5 anos. Nós passamos 2020, 2021 mostrou que aprendemos muito, mas que o vírus não está sob controle e a gente precisa conseguir usar ferramentas que temos contra ele, que no caso são as vacinas. Cuidar só para que a informação adequada seja utilizada. Olha, Eri, eu vou repetir uma frase aqui. O que seria do Brasil se não existisse o Instituto Butantan, Eri? Eu vou lhe dizer, eu não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo ou apologia de ordem político-partidária. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Ter uma vacina de vírus inteiro morto, que é a Coronavac, vacina de vírus inativado, é fundamental, porque é uma vacina de geração anterior. O Brasil domina a tecnologia de vacina de vírus inativo. A vacina da gripe, que vem aí a partir de 12 de abril na Paraíba, é uma vacina de vírus inteiro inativo. Essa tecnologia é muito interessante, Eli, porque eu entrego o vírus inteiro para o meu sistema de defesa aprender tudo sobre ele. Cabelo de Covid, olho de Covid, orelha de Covid, boca de Covid, dedo de Covid. As vacinas mais modernas para Covid me entregam um pedacinho da proteína da coroa. Se eu mudar aquele pedacinho da proteína da coroa, eu perco a capacidade de reconhecer o vírus. A Coronavac é uma vacina de vírus inteiro, que dá experiência, treino, maturidade de defesa para o nosso organismo. Graças a Deus que o Brasil tem uma plataforma vacinal dessa, porque as mutações vão ter dificuldade de enganar uma plataforma vacinal dessa. Por isso que a gente não pode ficar polinizando o impolinizável. Não dá para comparar 50%, 55% de eficácia. Eficácia é bancada, com 70%, 72% de eficácia. Butantan, Fiocruz. São plataformas vacinais completamente diferentes. Eficácia é quando eu estou testando no laboratório. Agora tem uma outra questão. Quando eu vacino em massa, tem a efetividade, que é a vacina na vida real. E eu garanto para você que as vacinas de vírus inteiros, inativos, terão um papel fundamental no mundo. É por isso mesmo que o Instituto Bharat indiano produz uma vacina, que é a Covaxin, entre outras, apostando nessa plataforma. Então, a gente precisa entender que a ciência tem várias ofertas para nos fazer e a gente precisa poder aproveitá-las. Nada de negacionismo científico. A vacina boa qual é? É a vacina que está disponível. A plataforma da Fiocruz é ótima, a plataforma do Butantan é excelente. A gente precisa estar disponível, aberto, elas são seguras e nos protegem. Você não precisa ter um guru para dizer para você qual é a melhor vacina. A ciência já te ajuda a fazer isso. Basta você tomar a sua decisão, que é preparar o seu braço para receber a vacina. Muito bom. Só complementando, é interessante essa abordagem de Beltrame, porque quando a gente vai, por exemplo, hoje tomar vacina de H1N1, a gente não pergunta qual o laboratório que fabricou esta vacina de maneira nenhuma. Aplique, porque nós sabemos da importância desta ação para a preservação da saúde humana. E eu creio que seria importante aqui pontuar, Beltrame, o que você fala da globalização do problema, a gente trazer um pouco para essa questão regional, quando os governadores da região Nordeste se reúnem com essa sensibilidade que precisa tratar as políticas de uma forma integrada para maximizar, inclusive, a utilização dos seus recursos, mostram claramente o quanto é pernicioso, por exemplo, esses fake news que aparecem aí, mostrando como se os governadores estivessem contra dirigente A ou dirigente B. Não, gente. A sociedade está clamando para que os nossos governadores possam utilizar da maneira mais eficiente possível os parcos recursos que nós temos para a solução desse problema. E é justamente por isso que o consórcio de governadores criou o C4, que é o Conselho Científico de Combate ao Coronavírus, justamente para maximizar os seus esforços e apoiar nessa tomada de decisões mais acertadas para melhorar, evidentemente, a vida e tentar reduzir um pouco as dores que tanta nossa população está sentindo neste momento de pandemia.
Ok, nós estamos chegando ao final do programa, nosso tempo aqui já se foi. Eu queria agradecer a presença do doutor Beltrame, doutor Germano, aqui no programa Em Discussão. Eu gostaria apenas, para encerrar, primeiro prestar a nossa solidariedade às milhares de famílias que perderam seus entes queridos e merecem o nosso respeito, porque essas pessoas não são números, essas pessoas têm história para contar, deixaram muitas pessoas sofrendo e precisam realmente que os nossos dirigentes políticos, que são formadores de opinião, que passem para a sociedade a utilização de boas práticas preventivas para que a sociedade se sinta confiante com os dirigentes que nós temos para a solução deste grande problema que atinge toda a humanidade. Eu queria encerrar também dizendo da satisfação de estar aqui com o doutor Beltrame. Talvez a gente tenha outros desafios, por exemplo, no C4, Beltrame, para talvez estabelecermos algumas políticas com essas experiências que foram desenvolvidas nessas nossas universidades e não necessariamente a gente tenha que investir em algo que está sendo desenvolvido no Piauí ou vice-versa. Então, eu creio que seja essa a intenção do nosso subcomitê de apoio à pesquisa, justamente para maximizar os parcos recursos que nós temos. Obrigado, doutor Roberto Germano. Doutor Beltrame. E agradecer aqui o espaço de discussão, mais uma vez, uma conversa qualificadíssima. A gente espera poder contribuir com os formadores de opinião aqui do Estado e fazer com que essa conversa possa alcançar outras pessoas. Eu acompanho o professor Roberto Germano, quero estender aqui minha admiração pelo trabalho dele na FAPESP, pelo papel que a FAPESP teve como pilar de proteção sanitária num momento de crise. É para isso mesmo que os órgãos de governo cumprem o seu papel de servir o povo, encontrar soluções em tempos difíceis para proteger o maior patrimônio da Paraíba, que é a vida das paraibanas e dos paraibanos, e pelo qual e em favor do qual nós não vamos descansar e nem recuar nem um só segundo, nem um só milímetro. Sempre à disposição, Eri, deixar um grande fraterno abraço às pessoas e lembrá-las, olha, nada é mais importante que você proteger a sua vida. Use máscaras em caráter inegociável, conviva preferencialmente com quem vive com você e com quem você trabalha com segurança, porque dessa forma, você já sabe, você não protege só a sua vida, você protege toda a Paraíba. Um fraterno abraço a todos vocês. Muito bom, muito obrigado aí, doutor Beltrame, doutor Roberto Germano. O programa Em Discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.